A partir de agora, sessão plenária. Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar início à nossa quinta audiência pública do 9º período. Convido os vereadores a tomarem assento em suas bancadas e convidamos para compor a mesa a subsecretária do Sistema de Controle Interno da Secretaria da Fazenda, senhora Marlene Bassoli, supervisor de acompanhamento e gestão fiscal, Wilson Rodrigues de Oliveira, o gerente de Departamento de Normas Técnicas da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno da Secretaria da Fazenda, senhor Douglas Alves, a gerente do Departamento de Controle de Gestão Operacional da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno, senhora Denise Gonçalves Perissé, e o membro da Comissão do Controle Interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, senhor Guilherme Mendonça. Vereador Betão justifica sua ausência por estar em compromissos externos. Vamos para iniciar a nossa... Convidar a nossa primeira participação do público. Temos um inscrito, senhor Pedro de Alcântara Martins, cidadão de Juiz de Fora, do bairro Esplanada. Estando ausente o senhor Pedro até o momento, passamos a palavra, então, para a senhora Marlene Bassoli, subsecretária do Sistema de Controle Interno da Secretaria da Fazenda. Vamos, então, dar voz ao senhor Pedro de Alcântara Martins, cidadão de Juiz de Fora, morador no bairro Esplanada, por até 5 minutos. Eu quero cumprimentar a todos que estão presentes para essa audiência que nós sabemos que é benefício para todos os moradores de Juiz de Fora. Agora, veja bem, me parece que hoje o assunto é orçamento, não é? Agora, orçamento é uma coisa interessante. É bom que haja orçamento, mas é bom que haja verba para executar as obras. Porque não adianta nada falar, nós precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, mas na verdade não tem dinheiro para fazer nada. A demanda é tão grande na nossa cidade que a gente fica sem jeito de começar. Nós, há poucos dias, na última audiência, nós estávamos discutindo sobre as águas da chuva. É uma demanda que gasta muito dinheiro. Mas da onde vem a verba? Então é preciso que haja uma forma de captar essas verbas para que as obras sejam concluídas. Agora, não é só isso. Nós sabemos que existem muitas coisas mais na cidade que precisam ser feitas. E não são poucas, não. Porque, veja bem,
uma coisa terrível, nós sabemos que pelo tempo que existe essa cidade, pelo tempo que existe esses bairros nas partes altas, não existe captação de água pluvial. Será que a prefeitura não sabe disso? Será que o secretário não sabe disso? Eu acho até impossível, sabe, cara? E existe outra coisa aqui também nessa Câmara. Eu estou cansado de ouvir indicação dos vereadores para capinar a rua, para limpar esgoto. Olha, daqui a um pouco vai ser preciso comprar uma enxada, uma foice e dar na mão dos vereadores. Porque me parece que a prefeitura tem os secretários para cada setor. E esses secretários é que são responsáveis por essas obras. Os secretários são responsáveis pelas capinhas de ruas, pela poda das árvores e diversas outras coisas. Agora, veja bem, se a população vem até os vereadores, é porque eles não estão fazendo, porque eles não estão cumprindo com o dever deles. Então é lamentável que isso esteja acontecendo na nossa cidade, porque é proibido comprar voto. Mas cada vez que uma pessoa caminha até um gabinete para pedir, e o vereador atende, é um voto a mais que foi comprado. Então a compra de voto ficou solto dentro da Câmara de Vereador. É lamentável dizer isso. Vocês me desculpem, mas isso é a verdade do que vem acontecendo. Obrigado. Obrigado, senhor Pedro Alcântara. Marlene, prontinha? Passamos, então, a palavra à nossa amiga, senhora Marlene Bassoli. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhores vereadores presentes. Eu agradeço a presença, inclusive, ao presidente, aí, representando o presidente da Câmara. Hoje nós vamos apresentar o segundo quadrimestre de 2018. E algumas coisas eu prefiro falar no início da minha apresentação para não ter que ficar repetindo. Primeiro, é que nós vamos apresentar as receitas ocorridas até 31/8. Então, qualquer receita e qualquer despesa que entrou depois de 31 de agosto, ela não está consignada nesses dados que eu vou passar para vocês. Segundo, a despesa são aquelas que são liquidadas até 31 de agosto e não pagas, que são liquidadas. Por quê? Quando eu liquido, é porque já houve o implemento de condição. Aquilo que era para ser executado, serviço prestado, a folha de pagamento da prefeitura dos servidores, qualquer despesa que a prefeitura tenha feito, se eu tenho a despesa liquidada ou tem a nota que chegou na minha mão, que aquilo foi entregue ao material ou o serviço, eu liquido, mas não está pago. Não quer dizer que está pago, tanto é que eu tenho restos a pagar. Então, eu queria deixar isso claro, que quando eu falo em despesa, eu faço despesa liquidada. E eu estou apresentando a receita da prefeitura até esse período e também o relatório de gestão. O relatório de gestão, ele apresenta todos os controles obrigatórios da LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ou Lei Complementar 101 de 2000. Então, nós temos despesa com pessoal, nós temos gasto constitucional também, com saúde, com educação, temos limite de dívida, tudo isso é de gestão. Então, só para a gente não ter que ficar repetindo. E outra coisa que eu queria deixar também claro, que eu vou apresentar os dados com valores correntes, são valores nominais.
Então, se eu estou comparando um ano com outro ano, 2017 com 2018, dentro do mesmo período, porque eu não posso comparar coisas diferentes, eu estarei comparando valores nominais, então valores correntes. E depois eu faço um comparativo dos valores constantes para vocês terem uma ideia melhor, porque aí eu levo em conta os índices inflacionários, tá? Então vamos começar. Aí pode passar todo escrito. Isso. Aqui nós temos a previsão anual e temos as metas dos 2 quadrimestres, ou seja, o que nós estávamos esperando arrecadar nesses 2 quadrimestres. Então, eu tenho ali que no orçamento, eu tenho das correntes 1 bilhão e 700 milhões de receitas previstas no orçamento. É que ele estava falando do orçamento. Então, 1 bilhão e 700 milhões previstos para despesas correntes, que são despesas de manutenção e custeio da prefeitura. E receitas de capital, 202 milhões, que dá 1 bilhão e 900 milhões, ou seja, mais ou menos 2 bilhões de orçamento previsto. Então, nós temos 2 bilhões de orçamento previsto. Meta, até 31 de agosto, a prefeitura tinha uma meta de arrecadar 167 de corrente, 158 milhões de capital, um total de 1 bilhão e 300 milhões. Nós arrecadamos 1 bilhão 020, que representa 87% da meta prevista, quer dizer que nós não conseguimos atingir a meta com as receitas correntes. E a de capital, 158, nós arrecadamos apenas 9, o que representa 6% da meta prevista. E no total de 1.300, nós arrecadamos 1 bilhão e 20 milhões, o que representa 78% daquilo que estava previsto, quer dizer, das nossas metas de arrecadação. Ali a gente pode notar que mais foram as tributárias e as contribuições que cooperaram para que esse índice não ficasse pior ainda. Então, as tributárias ali nós temos o IPTU e o ISS, que são os principais, que são as receitas da prefeitura, tá? E a parte de contribuição, nós temos a contribuição para o PAS, que é o Plano de Saúde, para o regime da Previdência e iluminação pública, o que vocês pagam na conta de luz. Esse recurso que vocês pagam na conta de luz, ele entra para o município para fazer despesa com posteamento, com consumo, com lâmpada, etc. Toda a implantação e melhoria do sistema de iluminação pública. Pode passar. Aqui nós temos no segundo quadro as receitas próprias e as transferidas, que são as receitas correntes, que são o recurso que você paga a manutenção da prefeitura e, logicamente, você pode, sobrando, você faria investimento com ela. Só que os recursos não são suficientes e eles nunca sobram para que o prefeito possa fazer investimento em termos de obras, né? Aí entra investimentos de modo geral, tudo, equipamentos, né? Obras como ponte, toda obra de infraestrutura, viadutos, tudo quanto é tipo de obra, igual foi feito aí, muita coisa de contenção, de encostas, que depois eu vou passar para vocês. Então, ali nós temos, nossa, está assim, difícil de ler, muito difícil de ler. Eu não enxergo dali. Sabe por quê? Fica as listas no meio, e tem hora que eu não consigo. Eu tenho aqui. Vocês desculpem, mas eu vou acabar. Eu não gosto, eu sei os dados, eu prefiro passando, mas eu vou ter que falar. Então, nós temos aqui a previsão atualizada e o que arrecadou em relação à previsão do orçamento. Agora, eu não estou falando de meta de 8 meses, não, estou falando do orçamento. Nós arrecadamos de janeiro a agosto 72% de IPTU. Aí vocês falam, poxa, uma arrecadação
muito boa. 72%, nós estamos em agosto, mas o IPTU é um tributo sazonal. Então, no princípio do ano, a arrecadação é muito maior que durante o ano, de forma parcelada. Mas eu não vou entrar em detalhes, e vou deixar para falar na hora que eu for entrar em detalhes das receitas mais importantes. O ISS, nós temos 60%. Então, eu costumo fazer sempre com vocês um exercício. Se eu estou em agosto, eu teria que arrecadar mais ou menos 66%, porque seria 33 em cada quadrimestre. Então, 66 seria a minha referência, não que eu tivesse que arrecadar, só para a gente fazer uma linha de raciocínio. O IPTU passou da linha, porque ele é um tributo sazonal. O ISS 60 está abaixo da linha. Até agosto nós teríamos não, a gente tem como referência os 66%. O imposto de renda, 79%. Ah, o imposto de renda ultrapassou, sim. Depois eu vou falar especificamente o caso do imposto de renda. Dívida ativa, 54%. Contribuição, 62%. O que são as contribuições? Já falei, o RPPS, iluminação pública, e para o regime próprio da Previdência Municipal. E outras aqui. Tem outras que são fora essas que eu citei. Nós temos o fundo de participação, 63%. Também não atingiu a nossa linha que a gente fez de raciocínio. O ICMS, 62%. Já o IPVA, 92%. Aí eu vou explicar por quê. Além de ser um tributo sazonal, ele é arrecadado no início do ano, mas também eu tenho uma explicação para isso, tá? Não foi uma coisa graciosa aí de o povo pagou, o Estado passou muito dinheiro, não é. Então, eu passarei para vocês por quê. O Fundo Municipal de Saúde, 50%, muito abaixo da linha. Tanto a União quanto o Estado, especialmente o Estado, não passaram para a Prefeitura os valores da parte de saúde, mais por conta do Estado. O Fundeb, mesma coisa, 54%, está longe da linha dos 66%. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação é o salário educação e merenda escolar. Esse também não passou e outros. Então, 57% da transferida, 63% da própria e um total de 59%. Então, nós estamos abaixo da linha da arrecadação com relação ao orçamento do ano, orçamento anual. Pode passar. Ali tem as transferidas e as próprias. Vocês podem ver que praticamente está no meio ali da risca ali do nosso quadro. E está dividido, nossa pizza ali está bem dividida, né? As próprias 49% e a transferida 51%. Pode passar. Aqui nós temos IPTU, agora eu consigo, o quadro é maior, agora eu consigo. Deixa eu passar para ela aqui, pode ter algum detalhe aí que eu possa me esquecer. Vamos lá, o IPTU e taxa de coleta de resíduos sólidos que são arrecadados juntamente. Então, eles estão juntos. Em relação ao ano anterior, aumentou 7%. O ISSQN aumentou em relação ao ano passado, 104 bilhões para 96, aumentou 8%. O imposto de renda retido na fonte, pelo seguinte, o imposto de renda retido na fonte é um tributo federal. Ele é da Receita Federal do Brasil, ele que comanda essa arrecadação. É um tributo federal. Mas quando a prefeitura paga servidor, que é retido o imposto de renda daqueles que couber, porque tem gente que não paga imposto de renda por causa do pequeno valor, mas daqueles que contribuem com o imposto de renda, e mais a prestação de serviço da prefeitura, que fazem para a prefeitura, pode ser limpeza, vigilância, qualquer tipo de serviço, tudo que tem retenção de imposto de renda, esse imposto de renda reverte para a receita do município. Isso é de lei. O imposto de renda é federal, mas tudo que a prefeitura retém, ele volta para o município, tá? Então, nós temos ali 28% em relação ao ano anterior. Então, é bem representativo. Dívida ativa, 64%, contribuições, 13%, outras 9%, o total ali são 12%. Esse é que eu estou explicando tudo, né? Um por um.
Esse que eu explico, né? Então, só algumas observações aqui. Olha, o IPTU teve aumento de 2,8% do IPCA, no valor venal. O que é isso? A prefeitura atualizou os terrenos e as edificações pelo IPCA, deu 2,8%. É uma forma que a prefeitura está usando há muitos anos para não aumentar a carga tributária do contribuinte, de não aumentar o IPTU. Ela só corrige o valor da edificação e o valor do terreno. Porque o imóvel valoriza, então só joga pelo IPCA, o imposto imposto de preço ao consumidor amplo. Então, esse IPCA é que corrigiu os valores venais. Então, o que a prefeitura faz? A demanda de serviços é muito maior do que o IPCA. Então, se ela aumentar só o 2,8%, o que a gente faz? Nós procuramos aumentar essa arrecadação do IPTU, cadastrando mais imóveis. Imóveis, por exemplo, que são lotes de loteamentos novos, imóveis que a gente desconhece que existe, né? Que tem muito imóvel que a pessoa constrói e a gente não sabe que ele existe. Então, a prefeitura tem que pôr em campo para aumentar esse cadastramento. Cadastrar loteamentos novos e lançamentos de prédios, que está aí, tem que ser imediatamente, para a gente poder ter um plus da arrecadação, ter uma coisa a mais da arrecadação, se aumentar a carga tributária. Agora, o desconto de 11%, a prefeitura deu em janeiro. Esse desconto aumentou a receita da prefeitura em janeiro, até hoje, em 20%. É uma coisa que, por um lado, foi muito bom, porque nós antecipamos a arrecadação. Porque quando deu desconto de 11%, estimulou o pagamento. Então, muita gente pagou. Mas, em compensação, as parcelas agora estão menores, né? E a gente teve que fazer caixa para poder pagar pessoal, que nós só recebemos uma parte do pagamento do 13º ou do dezembro, que eu não lembro mais, nós recebemos só em janeiro. Então, a prefeitura quis fazer caixa também para poder pagar os servidores e pagar fornecedores que estavam com atraso. Então, o que acontece? Ao final, nós demos um desconto maior e diminuiu o bruto, a parte mais pesada do IPTU, nós tivemos uma perda, quer dizer, deixamos de ganhar, não vamos dizer que é perda, deixamos de ganhar. Depois vem o ISS, nós tivemos aumento nos autônomos, que são pagamentos de autônomos, de engenheiros, médicos, dentistas, contadores, economistas, apenas 1,6%. O movimento econômico de fora aumentou na faixa mais ou menos de 7%, mais ou menos. E também tivemos um aumento nas retenções. Tá? As retenções são empresas que fazem um serviço de qualquer tipo de serviço de prestação de serviço para elas. Uma empresa que contrata uma prestadora, quando ela vai pagar essa prestadora, ela retém o ISS. Ela retendo esse ISS, ela já passa o dinheiro para a prefeitura. É como se estivesse se antecipando. Isso aí aumentou em torno de 2 pontos também percentuais, porque a outra vez que eu apresentei tinha havido uma queda nas retenções. Nós temos o imposto de renda, retido na fonte. Por que ele aumentou? A prefeitura pagou o aumento de servidor, que foi 5% de servidores e 6,3% de professoras. O que a prefeitura pagou em fevereiro e março, retroativo a dezembro? Então, entrou esse ano. Depois, ela pagou o 1% de aumento, que foi até pouco aumento, mas pagou em julho. Em agosto, ela pagou retroativo de janeiro até... Desculpa, ela pagou agosto e janeiro até julho, ela pagou tudo agora. Dá tempo, saiu aqui na despesa, já saiu aqui. Então, o que aconteceu com o imposto de renda? Ele aumentou, porque a massa salarial aumentou, então o imposto de renda ficou maior. Então, mais foi por conta disso. E não por conta de prestador de serviço, não. Porque a prefeitura diminuiu muito o gasto dela com prestação de serviço, que depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Dívida ativa por causa de anistia. A anistia reabriu o prazo, estimulou muita gente a pagar. Apesar de ter feito isso ano passado, em 2017, um impacto aconteceu mais agora em 2018. Então, onde que a dívida ativa teve uma recuperação ali. De 11 passou para 18. Nós tivemos um aumento mais ou menos de 7 milhões. As contribuições
13% de aumento, nós tivemos de 84 para 95. Aí, que a contribuição de iluminação pública aumentou 1% só. Nós arrecadamos 16 milhões, só 1%, porque ele é sobre faixa de consumo. Então, parece que teve alguma coisa que a parte de iluminação deu uma equilibrada, porque até uma época estava aumentando muito. Então, deu uma equilibrada. Então, o que aconteceu? A gente que recebe a conta de iluminação sob essas faixas de consumo, o aumento foi apenas de 1%, tudo a preço corrente. Eu estou insistindo sempre nisso, a preço corrente, valores nominais. E depois, no final, nós temos outros. Nos outros, nós temos o quê? Nós temos o ITBI e o Imposto sobre Transmissão. Como nós tivemos muitos lançamentos de imóveis, há muita transmissão. Havendo transmissão, tem que pagar o imposto de transmissão. Então, e houve uma queda no preço do imobiliário na cidade. Houve uma pequena queda. Isso ajudou as vendas. Então, com isso, aumentou em 20... Nós temos uma arrecadação de 20 milhões, que tivemos até hoje, de janeiro até hoje, e isso aí representa um aumento de 20%, quer dizer, um aumento representativo. Então, nós temos isso, nós temos o regime da Previdência, nós temos o que é essa compensação financeira do regime da Previdência. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso aqui. Acontece o seguinte, a Prefeitura recebeu 19 milhões do INSS. O que é essa compensação financeira? Que às vezes muita gente não sabe. Por exemplo, se eu sou uma servidora que pago o INSS, eu entrei na prefeitura muito tempo atrás, pagava o INSS. Depois eu passei para o regime estatutário, porque a prefeitura é regime estatutário. Todo mundo recebeu o fundo de garantia, acertou, tudo bem. Na hora que eu aposento pela prefeitura, porque eu sou estatutária. E a parte que eu paguei do INSS? Paguei 15 anos de INSS. Esse recurso está vindo para a prefeitura está requisitando, estão sendo feitos os cálculos, e esse recurso está vindo para a prefeitura. Então, nós recebemos até hoje 19 milhões. Chama compensação financeira do regime previdenciário. E nós temos aplicação financeira com queda. Aplicação financeira de 7 milhões do ano passado, esse ano caiu para 3,5. Por que isso? A prefeitura não está aplicando dinheiro? Está aplicando. Só que tem um detalhe, a gente está com uma movimentação financeira nas contas correntes da prefeitura muito grande. A prefeitura, todo mundo está sabendo que nós estamos deficitários. Às vezes a prefeitura não está pagando nem o salário no último dia, igual esse mês, por exemplo, nós não vamos receber no último dia, nós vamos receber no dia 3, porque está esperando transferência do ICMS, que está vindo sempre fora do prazo, que ele sempre vinha no segundo dia de cada semana e nem sempre está cumprindo. Então, se o dinheiro não chega, a prefeitura não consegue fazer o caixa para poder pagar o pessoal. Marlene, só para aproveitar dentro do tema aí, você falou aí que está arrecadando 16 milhões com iluminação. Regime previdenciário, compensação. Tá. Ah, não. Da iluminação, tá, 16 milhões. Esse valor, ele pode ser gasto também com o pessoal ou não, só para comparativo? Não, ele é vinculado. É vinculado. A prefeitura já assumiu para ela a manutenção de toda a rede de iluminação pública, porque tem município que não aderiu. Uhum. Nós aderimos. Então, posteamento, lâmpada, tudo é a gente que troca. Nós temos um setor que fica lá na Impave, ligado, acho que à Secretaria de Obras. Então, toda a despesa de iluminação pública é da prefeitura. Então, esses 16 milhões, e outro, para ampliar também, um loteamento novo, etc, etc. Tá? O gasto é muito grande. Então, ele é para manutenir exatamente a despesa toda de iluminação pública. Esse ano eu estou 16 milhões. E agora nós temos outros aí que eu falei, nós temos uma movimentação muito grande, e a prefeitura não está conseguindo deixar dinheiro em caixa para poder aplicar esse dinheiro. Ela aplica, mas aí ela vem, tira para pagar pessoal, ela junta o dinheiro para pagar pessoal, ela precisa pagar os fornecedores, tem fornecedores em atraso. Então, essa movimentação impede que a prefeitura tenha um dinheiro que está lá provisionado, que a gente sempre teve, dinheiro provisionado, especialmente para o 13º,
E ela aplicava o dinheiro. Hoje a gente vê que a aplicação financeira está caindo. Caiu de 7 milhões no mesmo período do ano passado para 3,5. Caiu pela metade. Pode passar. E ali vai mostrando, olha lá, pizza, o que é ela? Contribuição, ISS, o IPTU é o maior de todos, a dívida e outras. Que eu já falei, o que são as outras? A compensação financeira, né? A compensação ITBI, aí entra outros tributos também da prefeitura, outras taxas, porque a taxa de resíduos sólidos, ela entra com o IPTU, mas tem outras taxas, né? Tem serviços, a prefeitura cobra, por exemplo, taxa de expediente para serviço, então tudo isso entra em outras. Pode passar. Aqui nós temos a variação a preços constantes. Olha, depois vocês vão ver a diferença. Olha, me parece que o IPTU era 7, agora está 4. O ISSQN era 9. 8 caiu para 4. O imposto de renda, 28, caiu para 24. A dívida ativa, 64, caiu para 58. Olha bem, quando eu faço, utilizando a inflação do período, o que eu faço? Eu pego a arrecadação do ano passado, do mesmo período, eu não posso comparar nada diferente, do mesmo período, eu inflaciono ela pelo IPCA e jogo ela agora. Pego a receita de janeiro desse ano, jogo agora. A de fevereiro, jogo agora. Então, eu joguei tudo agora em agosto, dia 31 de agosto. Então, vocês veem que abaixou o percentual de aumento. Lógico que ele abaixou. Eu estava comparando, como diz com o outro, quase que alho com bugalho, porque eu não posso pegar um recurso agora e comparar com o do ano passado. Ele já está inflacionado. Então, para me comparar coisas iguais, eu joguei tudo na data de 31 de agosto. Você pode ver que agora nós temos um aumento de 8%. Antes era 12%. 12%. Estou com a cabeça boa. Estou com a cabeça boa. 12% e agora está 8%. Então, para vocês verem que a nossa arrecadação não foi expressiva. Pode passar. Agora as transferidas. FPM, recursos compartilhados. IPI, imposto de renda. Da União. A União tem um bolo, e esse bolo todo de recolhimento do país inteiro, imposto sobre produtos industrializados e mais imposto de renda, ela pega esse recurso e passa para os municípios, ela tem as formas de cálculo e passa para a gente. O que acontece? Nós estamos numa recessão, numa crise econômica, que todo mundo sabe. Mas, independente disso, nós tivemos um crescimento nas receitas federais em torno de 3%. Mesmo com esse 3% aí, a arrecadação, a demanda é muito maior do que isso, né? A demanda é maior. Então, nós temos um aumento de 7% a preços correntes. Eu não estou usando inflação, tá? O ICMS, 10%. O que aconteceu com o ICMS? Ele aumentou 10%, apesar, além da recessão, nós temos o seguinte detalhe, todas as prefeituras, para ter a arrecadação do ICMS, ela tem que fazer o valor adicionado fiscal, que chama VAF. O que é isso? Eu pego toda a questão econômica da cidade, é trabalhado na prefeitura de Juiz de Fora e é mandado para o Estado. O Estado junta de todo mundo, de todos os 800 e tantos municípios, e depois vê quanto que cada um participa do total. Quanto que cada um participa, ele chama índice de participação. O índice de participação da prefeitura diminuiu 2,3%. Então, a prefeitura passou a ter uma participação no bolo menor. Mas por causa de quê? O VAF estava errado? Não, o VAF não foi errado. Ele diminuiu 3,2%. Mas por quê? Por causa do movimento econômico da cidade. A cidade não é uma cidade, é uma cidade mais de serviço, é uma cidade que não tem vindo tanta indústria, tanta coisa que possa ter alavancado esse VAF de uma forma que a gente tivesse uma recuperação grande. Nós não tivemos. Então, é por conta disso. Agora, tem um detalhe. O Estado estava passando o ICMS também, faltando para a gente. Em dezembro de 2017, ele andou dando uma acertada. Hoje, ele está passando, mas ele está passando fora do dia. Eu já falei sobre isso. Ele passa atrasado. E esse atrasado,
Tudo bem, ele não deixa de passar, mas ele não está passando no dia certo. Agora, o que ele passou atrasado, que ele pôs em dia, em dezembro, a prefeitura entrou com ação na justiça. Nós queremos a correção e queremos os juros daquilo que nós não recebemos. Os juros é o quê? Se eu tivesse com dinheiro aqui, ele estava rendendo. Eu estou perdendo isso. Eu perdi muita coisa. Paguei coisa com multa e juro, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E a atualização é o quê? Para atualizar o dinheiro. Então, a prefeitura entrou com uma ação, nós estamos esperando receber esse recurso. Só que o Estado ainda mudou a forma de calcular. Antes, a atualização era pela Selic. Agora, está julgando a atualização, me parece que é pelo IPCA. No IPCA, ela mudou a forma de calcular. Então, vai ficar pior para a gente. Se a gente receber, porque já tem ação, a gente receber, nós vamos receber menos que nós estávamos esperando. Então, esse cálculo novo eu não tenho. Eu tinha o cálculo antigo. E depois nós temos o IPVA. Agora eu vou falar o segredo do IPVA. O IPVA ficou alto, de 67 até hoje. Nós ainda temos coisas para receber. Só que nós recebemos um atraso do Estado, que ele não estava devendo a gente, e ele pagou em maio 23 milhões. Foi onde que deu uma alavancada nesse recurso. E para a prefeitura foi um dinheiro que estava fazendo falta, foi um dinheiro bom, né, que a gente estava precisando, mas foi um dinheiro com atraso, que também teria que ser reajustado, teria que ser levado no mesmo raciocínio do ICMS. O Fundo Municipal de Saúde, gente, 200 milhões, 3%. A União não anda passando muita coisa a mais. Isso é de acordo com as portarias interministeriais. Vamos contribuir um pouquinho com o IPVA aí. Eu sei que a prefeitura faz a licitação, não tem como, ou deve ter alguma maneira de estudar com o corpo jurídico. Os carros que a prefeitura aluga, que vem tudo com placa de fora, paga o IPVA, esse IPVA acaba indo para Curitiba, Belo Horizonte, Contagem, Brasília, a gente vê essas placas nos carros. Isso é uma arrecadação que a prefeitura acaba perdendo. Não tem nada que possa fazer para que esse recurso fique aqui? Eu anotaria isso. Na análise de frota, isso aparece? De placas, de coisa de fora? Não. Então, anota. Não, eu vou anotar para dar uma olhada. Eu te dou uma resposta. Eu passo a resposta, depois na outra audiência da Câmara eu falo. Eu desconheço isso. Tá? Só de placa que paga IPVA para fora. Não, eu desconheço. Ela vai anotar e eu respondo. Eu respondo para ele e depois, na outra audiência, eu passo isso. Hein? Tem razão nisso, porque é pelo registro do automóvel. Isso. Se é em Paraná, vai para Paraná. Ou seja, Exatamente. As locações de veículos, independentemente do local onde se está locando, é o registro do veículo. Então, dependendo da cidade na qual ele está registrada, o IPVA vai ser destinado para aquela cidade. Além da nossa arrecadação, né, porque está alugando esse carro, está indo para outro local, o IPVA, que era para ficar aqui, pelo menos para dar uma contrapartida, também está indo embora. Mas é legislação tributária. Isso é verdade. Agora, eu só acho que não vai ser tão representativo, porque 5, 10 carros não vai ter uma repercussão tão grande. Não, eu acho, mas é o critério que eu não concordo. Eu acho que o valor não porque se acredito a prefeitura... que vai ser tão representativo. Eu não concordo muito com o critério. Eu vou olhar na prefeitura se o critério mesmo é esse. Se a prefeitura licitou 100 carros, tiver 100 carros alugados, que hoje tem em torno de 180 carros... Não, mas eu acho que não, mas eu acho que com placas de fora, não. Tem sim, você pode observar que tem. Em torno de 100 carros. Não, estou dizendo todos os carros não deve ter placa de fora, não. Placa de fora. Estou 100 surpreso. carros, se tiver na faixa de R$1.000 o IPVA, uma média... Entendi. A arrecadação em 4 anos dá um valor considerável. Então, a gente vai anotar, eu vou ligar para o seu gabinete e depois, na outra audiência, eu vou passar essa informação. Marlene, só para poder aproveitar aqui, eu e o Wagner estávamos conversando, não só do ponto de vista da arrecadação, mas do ponto de vista da nossa capacidade de investimento. E a gente sabe que as emendas parlamentares, elas são, vamos dizer assim, verbas federais, especialmente as dos deputados federais, que são emendas impositivas e que vêm para a cidade. Isso. Aparece nesse relatório essa questão do investimento através das emendas parlamentares? Marlene, olha, os investimentos... Peraí, só um pouquinho. Eu vou passar as obras e fala de onde que veio o dinheiro. Se for de emenda, vai aparecer. A não ser que seja num patamar muito pequeno,
Depois a gente pode falar isso depois? É só para gente... contribuir para a gente... Não, é porque depois eu vou passar de onde veio o recurso das obras, aí eu te falo. Tá? De repente, as emendas parlamentares, que eu sei que alguma coisa entrou. Tanto estaduais quanto federais. Mas às vezes o valor dela não está no meu quadro. Na próxima vez, pode ser desse tamanhozinho que eu vou colocar. Mas aí fica um compromisso também, de repente, porque eu acho que é um questionamento que as pessoas nos fazem, né? E geralmente essa audiência, a gente pode pensar que ela não tem audiência, mas ela tem sim, viu? A audiência tem muita audiência. Então, ainda mais porque é televisionado. Mas, de qualquer maneira, não precisa ser para agora também, não precisa ser para hoje. Mas na hora de passar, eu não te falo com certeza, porque tem um relatório grande, que aí eu guardo muita coisa, mas tem coisa que eu sei, mas nem tudo, né? Eu vou dar uma olhada lá. E a questão do carro, eu vou dar uma olhada e dou a resposta, com certeza. Dentro do que o vereador Júlio Obama colocou também, essas transferências, se você puder passar para nós, tanto federal quanto estadual separada, e eu vejo ali no quadro, essa arrecadação que você está passando ali para nós, de transferência, ela é só desse ano, de janeiro até agora, não é isso? Eu estou passando e estou comparando com janeiro a agosto do ano passado. É a preço corrente. Se quando eu estou mostrando também valores constantes. As duas. Mas aí eu chamo atenção quando é constante, que aí levou em conta a inflação. Eu estou chamando atenção. Você não me leva a mal, não, mas é só porque também é nosso papel cobrar dos deputados. Com certeza. Eu acho que quando isso aparece para a população, e aí a população ela vai cada vez mais entendendo, porque se os entes eles cooperam entre si. Eu tenho para mim que um deputado federal bem votado em Juiz de Fora, um deputado estadual bem votado em Juiz de Fora, e os mal votados também, mas que são eleitos. Exatamente. Os que vêm buscar voto aqui também, eles precisam se comprometer com o desenvolvimento da cidade. Isso, com certeza. Então, porque aí eu acho que esse dado é importante para quem está nos assistindo. Com certeza. E se não tiver detalhado, que eu acho que tem aqui alguma coisa disso, se não tiver na próxima, você me alertou, eu vou dar atenção, porque às vezes o valor era menor, eu não dei tanta importância. Mas parece que ela fala que tem aqui. Tem na tabela 12. Tá? Nós chegamos na tabela 12, a gente vai discutir. Então, que bom que a gente não deixou de colocar. Então, eu estou no Fundo Municipal de Saúde. O valor vem de acordo com as portarias ministeriais. E você vê que, vocês podem notar que o valor de 200 mil teve um aumento de 3%. Ele está ruim, corrente. Ele constante, ele é negativo. E outra coisa, a maioria do que não está passando do Fundo Municipal de Saúde é do Estado. Não é tanto da União. Pode ter um pouco a menos, ou está vindo menos dinheiro, por exemplo, um bloco, um MAC, alguma coisa, algum bloco pode estar vindo, não estou garantindo. Pode estar vindo, mas aqui a maior dificuldade aqui no valor aqui está acontecendo por conta de falta de repasse do Estado, que, aliás, o prefeito andou falando aí na imprensa, não foi o doutor Almas, falando sobre isso, recursos de remédio, de várias coisas que o Estado não está passando para o município. E o Fundeb, nós temos o Fundeb, aí, gente, olha bem, a educação. Hoje nós está faltando o nosso vereador que trata mais da educação, que é o Betão. Menos 17%. Isso a preços correntes, menos 17%. Nós temos 87 e 72. O que é isso? Nós temos recurso aí, sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? O Estado está passando o ICMS, o IPVA, mas não passa os 20% do Fundeb. Ele não está passando os 20% do Fundeb. Então, o que está acontecendo? Ele está devendo a gente, assim, em tese, são 23 milhões do Fundeb. E o Fundeb é o recurso que paga a professora. A prefeitura também entra com o recurso nosso para manutenção, para um monte de coisa. Então, esse dia do Fundeb, 23 milhões o Estado está devendo. Quando ele passa o ICMS, além de passar atrasado, ele está passando menos o do Fundeb. Porque ele tem que passar o ICMS e o IPVA. Tem que passar 20% de um e 20% do outro. Não está passando. 23 milhões está devendo a prefeitura. Isso sem correção e sem juros. Sem atualização monetária e sem juros. Tá? Agora nós temos o FNDE, um valor pequeno, 10 milhões, eu não vou entrar muito em detalhe.
é dinheiro do salário educação e merenda escolar. Ele é pequeno, 9 passou para 10, teve um aumento de 5%. Outros ali, nós temos, vamos voltar com a aplicação financeira. Esse aí de 8,5 caiu para 6, em relação a esse ano agora, comparando os dois quadrimestres de 2017 e 2016. Houve uma diminuição da aplicação financeira. Nós temos os convênios. Os convênios, 3 milhões do ano passado, esse ano 3 milhões também. O que é convênio? Dinheiro que vem do Estado, dinheiro que vem da União. Quer dizer, nós não estamos recebendo, não melhorou nada, continuamos com 3 milhões. E temos o Fundo de Assistência Nacional de Assistência Social. O Fundo Nacional de Assistência Social é uma coisa que a gente preocupa, que é a obrigação da SDS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, e a gente estava com os chamamentos públicos, com essas monte de instituição aí, então a gente tem um gasto com a parte social, e é normal ter, e é justo, e precisa num país como o Brasil. A gente recebeu 1.200.000, esse ano outra vez, 1.200.000, do Fundo Nacional de Assistência Social. Então, então, isso daí é que fechou um total de 2% a preços correntes. Vocês vão ver a preços constantes. Agora nós vamos ver a preços constantes. Pode passar. Ah lá, dá uma olhadinha na pizza lá. Olha, o Fundo Municipal de Saúde, ICMS, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é pequeno, né? Recebemos 10 milhões só. Outros, o Fundo de Participação dos Municípios, Fundeb, que tem um negativo de 17%. A preços correntes, em 17% negativo. Pode passar. Ah lá, preços constantes. Olha, preços constantes. Nós temos 532 com 527. Nós atualizamos tanto os 2 quadrimestres do ano passado, quanto os 2 quadrimestres desse ano. E temos negativo de 1%. Negativo. Negativo. Quer dizer, nós estamos igual caranguejo, né? Igual caranguejo. Pode passar. Aqui mostra preço corrente por preço constante. Olha lá, IPTU 7, 4, o outro 8, 4, o ISSQN. Aí vem. Vamos pegar o FPM, era de 7%, caiu para 3% a preço corrente. O outro 10%, que é o ICMS, caiu para 7%. Aí vem. Olha o Fundeb. Quanto que era o negativo? 17. Sabe quanto que é o negativo? 20 a preços correntes. Gente, é 1/5 a menos. 1/5. 20%. É muita perda do Fundeb. Então, a prefeitura teve que desdobrar para pegar dinheiro do Tesouro para pagamento de professor e manutenção. Entendeu? E nós estamos gastando muito. Vocês vão ver depois o gasto com a educação. Muito grande. Muito grande. Ele está acima da média. Pode passar. Ali nós temos uma operação de crédito, isso aqui é capital. A prefeitura não tem feito empréstimo, nossa dívida é tranquila, graças a Deus, há muito tempo, desde que eu apresento aqui na Câmara, que tem muitos anos que eu apresento a audiência aqui na Câmara, com as contas da Prefeitura de Juiz de Fora, a prefeitura nunca teve problema, igual muita cidade tem, com dívida, e nós estamos diminuindo a amortização e diminuindo os juros. Nós estamos com 2 empréstimos aí, então vocês podem ver que a operação de crédito a gente nem tem feito, não tem entrado quase nada. Alienação, a gente não tem vendido imóvel, valor ali totalmente significante. E a transferência de capital, esse é importante, porque isso aí é convênio. Convênio para capital. O que é convênio para capital? Dinheiro para fazer obra de infraestrutura, um monte de coisa que nós estamos precisando aqui de fora, para comprar equipamentos, para saúde, para um monte de coisa. Equipamento e obra é capital, é investimento, entendeu? Nós não temos do dinheiro corrente da prefeitura, de IPTU, de ISS, de receita de TBI, a gente não tem dinheiro que sobra para poder fazer obra. Então, a gente depende de dinheiro de onde? Do Estado e da União. Olhem lá, 13 entrou 9, menos 31%. Menos 31%. Então, eu estou mostrando que a gente não tem recebido dinheiro. E mesmo assim, eu acho que muita obra, a Juiz de Fora tem feito, né? Tem trabalhado muito e para poder entregar, está entregando obra aí sem parar. E a gente depois vai passar o quadro. Pode passar.
Aqui são as receitas de capital. Vou ter que me passar aqui. Hein? Volta. Volta. É porque eu não estou conseguindo ler. Nós temos aqui operação de crédito com o BDMG e operação de crédito interna de programas de esgotamento sanitário do Rio Parebuna. 2.214. Não é muito representativo. Alienação não teve. E a transferência de capital. Nós temos o PAC 2, saneamento, 91 milhões. 91 milhões. Temos o programa de conflito rodoferroviário. É toda essa questão aí de mobilidade, aí todo mundo sabe a questão de mobilidade. 353. Nós temos um bloco de investimento em saúde, 403. Emendas parlamentares, 607 mil. Que ele perguntou aí. Hein? De capital. 607 capital, emenda parlamentar. Quer dizer, não chegou 1 milhão. Um pouquinho mais de... 607 mil. Quer dizer, não é muito representativo, de capital. Hein? Emenda, isso aqui não fala, emenda parlamentar. União. Está escrito aí no quadro de vocês. Transferência de convênio à União para... no Ministério do Esporte, 10005. E aí vem. Está ali no quadro, que eu não sei se está dando para vocês lerem bem daí. Pode passar. Despesa. A despesa eu vou falar mais rapidinho. Ô, gente, hein? 607, da União. Veio de vereadores. Não tem, dos vereadores já não tem nome, isso aí não, né? Não, eu também não acho, entendeu? Não, já essa não sabe é só da União, federal, é da isso. União, E do recurso da Estado União. tem também aí, está separado? Hein? Do Estado, transferência? Não, esse só está aqui da União. Essa emenda parlamentar aqui da União. Mas vocês têm o relatório também das emendas parlamentares estaduais? Bem, esse é para a capital. Para a capital que só tem União aqui citado. Para capital, para obra, para equipamento, esse tipo de coisa. Só tem da União, 600 e poucos mil. Tá? Agora vamos pegar para a despesa. Gente, olha a despesa de pessoal. A despesa de pessoal... Não, primeiro nós temos ali 1.711 de despesa corrente, 219 de capital, 1.930 total, prevista. Olha o que nós fizemos. De janeiro a agosto, 920, nós executamos 54%. Qual que é o maior ali, que está chamando a atenção? Pessoal, 535 bilhões. Isso aí está dando 67 bilhões ao mês. E nós temos 13 meses, porque tem um 13º. Nós temos, não é? Então, nós temos 617. Janeiro a agosto. Então, isso dá mais ou menos 67 milhões ao mês. Ao mês de pagamento de folha. E eu estou falando folha bruta. Estou falando tudo. A folha bruta, porque tem consignação, tem INSS, etc. Então, a folha bruta, nós gastamos 535. Depois nós temos juros da dívida, abaixou, porque nós abatemos dívida do Plano Multissetorial Integrado, que é para obra de infraestrutura, ele teve um abatimento grande no saldo, o juro fica menor, porque ele é calculado sobre o saldo devedor, todo mundo sabe disso, que juro é calculado sobre o saldo devedor. E a amortização também diminuiu. Então, a questão de dívida, eu não vou me ater nela não, que é um valor bem pequeno, e depois vocês vão ver. Outras despesas correntes que nós temos ali, nós temos despesas 836, com 378 prevista, 45% em relação à previsão anual. Eu uso mais ou menos também os 66, que eu falo que é um exercício que a gente faz. O único que nem passou ali foi o pessoal. Por que não passou? Porque ali não está o 13º, mas lá que está o 13º, ele chegaria, se ele tivesse entrado ali.
Aí nós temos investimentos de 206 previsto, 13 milhões de investimentos, que representa 6%. Inversões financeiras, 0. O que é inversões financeiras? É quando o município desapropria imóveis que ele já está utilizando. É desapropriação de imóveis em utilização. 0. E amortização da dívida de 12 caiu para 7. É o que eu falei. A prefeitura está bem em juros e amortização. Em termos de dívida, não temos saldo devedor que está comprometendo nada. Nós temos várias prefeituras que o governo refinancia, faz um monte de confusão de tanta dívida. Nós não temos dívida, a nossa dívida é altamente controlada. Pode passar. Pessoal em cargos e demais despesas correntes. Eu vou analisar esses dois juntos. Por quê? Pessoal em cargos está 535 contra 425, aumento de 26% a preços correntes. Por que teve esse aumento? Além dos aumentos que normalmente a prefeitura deu, que eu já falei, 5% para servidor, 6,3% para professora, 1% esse ano, que foi pouco, mas teve que pagar o retroativo a janeiro, pagou agora. Então, a gente teve um gasto com o pessoal. Nós temos o gasto de despesa de pessoal, que é o vegetativo. O que é aquele gasto? A despesa vegetativa, o crescimento vegetativo da folha. É quando a prefeitura paga triênio. A pessoa, à medida que vai trabalhando 3 anos, ela ganha 10% a mais. Tem progressões, tem concursos internos. Então, são várias coisas que a gente chama de aumento vegetativo. Eles geralmente representam 3% ao ano do valor da folha. Normalmente representa isso. Mas além disso, eu tenho uma coisa que eu queria explicar para vocês. Na demais despesas correntes, que eu tenho ali 165, caiu para 70. Vocês vão falar, gente, menos 57. Isso daí tem a ver com o pessoal. Por quê? Antigamente, aposentado e pensionista, ele entrava em demais despesas correntes. Ele entrava numa natureza de despesa diferente. Ano passado, que tem 165, aí no mesmo período de janeiro a agosto, nós pagamos 70 bilhões com o dinheiro do RPPS, que é o regime da Previdência da Prefeitura. 19 milhões, que dá 89 milhões, 87 mais ou menos, porque não gastou todos esses 89, todos de 87 milhões, estão ali em janeiro a agosto do ano passado. Por quê? A prefeitura fez um aporte de 19 milhões para completar o dinheiro do RPPS, que não tinha para pagar. Isso é importante. Não tinha, o RPPS está deficitário, a prefeitura tem que pegar o tesouro e completar 19 milhões. Isso está do lado de cá no 165. Na demais despesas correntes. Esse ano, por questões de contabilidade, novas regras, ele passou, o lado de cá está lá em cima, aposentado e pensionista. Ele não está aqui embaixo mais, como aposentado e pensionista, chamado de demais despesas correntes. Ele está em despesa de pessoal. E sabe quanto nós gastamos? 104 milhões. Desses 104, 57 milhões foi do regime da Previdência. 47 milhões, 10 a menos, a prefeitura fez aporte do Tesouro para complementar o pagamento de pensionistas e aposentados. Então, por isso que deu também aquele valor alto, além dos aumentos. Além também de contratações, a prefeitura está contratando, mas ela está contratando, na maioria das vezes, que vocês devem estar vendo aí no jornal, ela está substituindo temporários por efetivos. Esses temporários, substituindo pelos efetivos, tem dado uma baixa na despesa. O temporário entra na folha de pagamento, o temporário entra no índice da prefeitura de pessoal, que vocês vão ver depois. Mas quando entra o efetivo, ele está entrando com o valor mais baixo. Por quê? Nós estamos contratando gente que está entrando agora. O temporário, ele tem um plus a mais no salário. Então, a gente tem ganhado com isso. Mas teve esses aumentos por conta do que eu falei, tá?
Agora, uma coisa que eu vou deixar claro, que esse aporte que a Prefeitura colocou de 47 milhões esse ano, nos 2 quadrimestres, ele não entra no índice de pessoal, ele vai entrar a partir de janeiro do ano que vem. Então, o índice da Prefeitura, a tendência é aumentar. Mas por quê? Porque o tribunal fala que o aporte não é para entrar. Agora, para o ano que vem, ele vai colocar, porque a STN está colocando, a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, esse 47 milhões de aporte para complementar o pagamento de aposentado e pensionista, ele não está entrando no índice, ele entra ali na despesa, mas não entra no índice. A partir de janeiro, ele vai entrar no índice. Então, o índice, a tendência dele vai ser o quê? Subir, claro. Nós vamos aumentar a despesa. Juros e amortização da dívida, já expliquei. Transferência a instituições privadas. Nós temos Caixa Escolar, que gastam 1,5 milhão mais ou menos, é uma instituição de direito privado, para quem não sabe. Porque nós estamos fazendo um estudo grande lá de Caixa Escolar, a gente é uma instituição privada, que a escola compra coisas com dinheiro lá, tem várias origens do recurso, vem a da União também, o município também dá dinheiro. Então, 1,5 milhão mais ou menos está ali naquela transferência de instituição privada. Nós temos atenção ao portador de deficiência, nós temos a criança e o adolescente, e temos o idoso. Então, isso tudo, a SDS, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, é que cuida dessas instituições, que vocês ouviram falar que tem um chamamento público aí, que várias entidades ganharam esse chamamento, inclusive a MAC entrou nesse chamamento. E aqui eu vou complementar, a MAC entrava no cálculo de pessoal da Prefeitura. Por quê? Porque a gente pagava a folha dela e ela fazia serviço para a Prefeitura, que era uma missão institucional do município. Ela abarganhou aquilo para si. Hoje, ela está entrando no chamamento. Então, o quadro de custo da MAC, ele está entrando para todo mundo. Quer dizer, ela pode ganhar ou pode não ganhar. Então, nós não estamos pagando a folha da MAC separadamente. Ela está entrando no pagamento, igual está entrando da LAI, da PAI, do Abrigo Santa Helena, tipo assim, só para vocês entenderem. Então, a gente passava como outra despesa de pessoal, e agora a MAC não está mais, a partir de agora, porque tem muito chamamento que entrou em vigor agora, passou a ser formalizado o termo de colaboração agora. Então, a MAC não entra essa outra despesa de pessoal, porque ele era somado na despesa da Prefeitura e entrava no índice de pessoal. Então, o que acontece? A creche de 7 passou para 16. Por quê? A folha da MAC, que antes era paga separada, ela entrou junto com o pagamento da creche. Então, passou de 7 para 16. E esse valor que teve, esse plus que teve aí, não entrou na despesa de pessoal. Ele entra no pagamento de creche, mas não entra na despesa de pessoal. Onde que aqui embaixo vocês vão ver também a diferença, por isso que diminuiu muito ali. Eu já expliquei o pensionista aposentado. Agora eu estou explicando a MAC, que a MAC também diminuiu em torno de 9 milhões na folha de ODP. Tem coisas que ela ainda continua, porque a medida está passando devagar. Então, tem coisas que ainda continuam, mas a tendência é acabar com esse ODP, outra despesa de pessoal, que é decorrente de folha da MAC. A Prefeitura não está pagando mais a folha da MAC. Então, transferência a instituições privadas, já falei, dessas instituições passou de 3 para 5 bilhões. Então, isso que eu tenho. Material de consumo, 14, aumentou 2%. Isso aí é material de escritório, material de informática, não equipamento, não, material. Eixo de sinalização de seta, vertical, essa sinalização horizontal, vertical, isso tudo entra em tinta, tudo que vocês imaginarem de material, componentes farmacêuticos, tudo entra aqui. Nós estamos fazendo uma economia muito boa de papel, de tudo. A Prefeitura está num regime de economia enorme. Então, a gente teve um aumento pouco significativo. Outros serviços de terceiros. Outros serviços de terceiros entra mais coisa da saúde. Na faixa, vocês lembram, a receita da saúde foi 200 milhões. Aqui eu tenho mais ou menos 160 milhões, que eu vou citar alguns aqui bem rápido, dá 160 milhões, que são os mais importantes. Por exemplo, a gente paga o incentivo à rede de resposta de urgência e emergência,
de 15 passou para 18, tive aumento de 3 milhões. Então, 18 milhões. Depois nós temos o incentivo à contratualização e a rede 100% SUS, que é a Maternidade Terezinha de Jesus. Mas a gente paga também nesse bolo a Santa Casa, o Hospital São Vicente de Paulo e pagamos também as Conce, a Santa Casa, já falei. Então, o que que dá? Esse de 13 passou para 15. Então, já temos 18 e já temos 15 milhões. Nós temos hospitais filantrópicos de 21 passando para 27, com aumento de 6 milhões. Já temos mais 21. Nós temos despesas hospitalares, ambulatoriais e odontológicas. 72 milhões em 8 meses, passou para 75 milhões, aumento de 3 milhões. E, por final, nós temos as UPAs, que nós temos 3 UPAs, Santa Luzia, a UPA de São Pedro e a UPA Norte. 21 milhões, não mudou nada em relação ao ano anterior, mais ou menos 21 mesmo. E temos o PROOSP, que é um recurso que vem do Estado, que era 4 bilhões ano passado, esse ano caiu para 3. Mais uma vez, o Estado também deixou de passar o PROOSP. O PROOSP diminuiu também. O que é o PROOSP? O PROOSP é uma ajuda que dá para a melhoria da qualidade de atendimento nos hospitais. Ali pode contratar médico, treinamentos, comprar equipamento para melhorar o atendimento. Pode, insumos, o que precisar. Esse também diminuiu de 4 caiu para 3. Esse é um recurso que vem do Estado, somente do Estado. Então, nós temos aí 160 milhões de despesa. Então, isso representa, ano passado, 891, esse ano, 920, aumento de 3%. Vocês podem ver que o grande lance aí é pessoal. Primeiro, o aposentado e pensionista que passou para lá, que eu já expliquei. E o segundo diminuiu, porque o ODP da AMAC, que é outra despesa pessoal, está reduzindo cada dia. Está reduzindo. Pode passar. Aí vocês olham aí o pessoal. Dá uma olhada no pessoal, o azul. É a parte realmente muito representativa. Bem representativa. Pode passar. Aí vem a amortização. Esse eu não vou entrar muito em detalhe, é muito pouco. De 25, gastou 20, menos 21. Aí entra o quê? Amortização, que eu já falei que diminuiu. Equipamento, comprou 2.272.000. Algum equipamento de informática, alguma coisa de material hospitalar que comprou aí, mas nada representativo. Obras, 17, caiu para 10, menos 37. E outros, muito pouco representativo, né? 182 passou para 12 mil. 12 milhões, né? 12 milhões, falando 12 mil. Pode passar. Dá menos 21. Ali entra, ó. Aí, esse quadro aí, vocês não estão com quadro aí, não, né? Vocês não estão com quadro aí? Porque esse quadro, aqui não entra. Eu queria ver se tinha alguma coisa relativa às emendas. Aqui tem a parte do viaduto Penambás, 3.700, quase 3.800, que é o maior. É o maior. A recuperação ambiental do Rio Parebuna é o programa de despoluição do Rio Parebuna, 3.223. Contenção de encostas, que está fazendo sempre, tem muita contenção de encostas, que estão sendo feitas, o que está evitando a cidade desmoronar aí quando chove. 2.128. Conservação da rede de iluminação pública, aí que nós falamos com o dinheiro de iluminação pública, 650 mil. Construção de creches, 208. Marlene, só para me entender, porque lá atrás você falou que era 607. E eu já vi que... Que é 607? Que era de transferência. Só para me entender. Eu juro que não, das emendas para capital. Aqui não entra o que foi feito com o dinheiro de emenda. Tá. É que eu falei que eu prometi. Se não tiver, na próxima vez eu vou colocar. Deixa eu aproveitar então, Marlene, porque aí não chega lá no final só porque o Wagner voltou no assunto. Mas todo ano... Ele voltou com o assunto. Isso, ele voltou com o assunto. Mas todo ano a gente faz um esforço aqui. Ano passado foi um pouco mais de 4 milhões. E que nós fazemos essa devolução para a prefeitura, para o cofre público, porque o dinheiro, o dinheiro é nosso. A Câmara gasta, né? o sobra, ela devolve voluntariamente para a prefeitura. O dinheiro é do cidadão. Então, também não vi aí. Não sei se, de repente, para a próxima... Vocês já devolveram esse ano? Não. Eu falo do ano passado para... Esse ano já foi, né? Parte já foi. A devolução, vocês sabem, tem ideia mais ou menos do volume? Porque não, às vezes tem coisa mas que eu falo na divulgação desse relatório, né?
Não, então aí, se quiserem, pode passar, colocar. Você sabe quanto que foi devolvido? Porque é importante. Só um instantinho. É. Hein? Não, não sabe. Tá. Não, Não tudo sabe. bem. Aí fica um compromisso, então, para Entendi. a Anota próxima aí também. para a gente poder divulgar para as Emenda, pessoas. por favor, anota aí que eu não esqueço. Isso. Emenda é a parte que, o que foi feito com o recurso de queimandola da União, né? Porque olha foi só, feito. mas aí são coisas diferentes, tá? Isso. Não, entendi. Uma coisa são as Não, nossas emendas entendi, parlamentares entendi. aqui. Eu estou falando da devolução Não, que a entendi. Câmara faz no e a final. devolução da Câmara é para entrar na Receita. Exatamente. Porque tem outras. Quando a gente joga outras ali, em corrente, entra dinheiro de Receita de Serviços, da SAL, cobra um monte de taxa de expediente, cópia de não sei o quê. Tudo isso entra ali, é tributo que não está na taxa de coleta de resíduos sólidos, tem outras taxas. Então, quando eu ponho demais receitas, eu não entro como detalhe, eu entro nos grandes. Porque se eu puser coisa pequena, eu vou ficar o dia inteiro aqui falando. Então, esse da Câmara, apesar de ser um dinheiro muito importante para a gente, mas é um dinheiro que eu não destaco pelo valor dele. Mas eu posso destacar porque eu estou apresentando aqui na Câmara e os vereadores têm interesse. Entendeu? Eu acho que a população tem interesse também. 4, a gente pode 5, colocar. 6 milhões, não é isso que o prefeito fala para a gente, não. Ele fala que é muito importante, muito significativo. Muito, não, é isso que eu importante falei. a gente dar um Não, destaque mas isso que eu a falei, esse é valor muito no relatório, importante. para que a população ela entenda, concorda, vereador Fiorino? Para que a população compreenda de que essa Câmara também faz o seu papel quando economiza e devolve esse Não, mas dinheiro é claro, para os cofres mas eu te falei, é porque o valor, às vezes eu falo em 20 milhões, em 30, eu pego e não coloco da Câmara, eu não destaco, mas até por estar aqui dentro da casa e ser interesse dos vereadores, e os vereadores têm interesse que a população fique sabendo, e é importante também para nós, eu destaco esse valor. Por uma questão de elas vão transparência anotar. mesmo, Não, tá? eu vou destacar, até por conta da Câmara, e é uma coisa importante para nós. Tanto é que, às vezes, quando falo que vou devolver, eu já liguei até para a Cida, né, Cida? Já liguei para ela e falei assim, vocês vão devolver quando? Sinal que esse dinheiro é muito bem-vindo para a Prefeitura. Tá? Então, vamos lá, pode passar. Aí são obras, gente. Aí começa a diminuir 147, parte de esportiva, próprios municipais, tem reforma, manutenção de próprios municipais. Então, ali entra um monte de coisa, um total de 10.979.177. Pode passar. Aí anota o próximo, coloca isso. Ali vem corrente e constante. Olha lá, dá uma olhadinha. Olha, dá uma olhadinha. Eu só vou chamar a atenção de um dado. O pessoal continua positivo, o resto tudo negativo, olha lá. Só o pessoal que é positivo, 22% positivo. Quando eu faço a preços constantes. Quando eu faço a preços constantes, que aí eu jogo o valor todo indexado com a inflação, só o pessoal que mantém o positivo, o resto tudo negativo. Pode passar. Agora são os resultados, que é a parte de gestão da LRF. Esse é muito autoexplicável, eu vou passar bem rapidinho, que está cansando. Aqui tem um saldo do ano passado, 196. Nós pagamos 143 milhões até agora. Olhem bem, 143 milhões. Cancelamos 18 coisas que poderiam ser canceladas, logicamente. Empenhou, mas às vezes não vai fazer mais aquele contrato, então cancela. E sobraram 33 milhões que vocês vão ver no quadro da frente. Esse 33 está com receita própria e receita transferida. Os dois juntos. Pode passar. Aqui nós temos o resultado financeiro. Isso é importante. Isso é importante. O resultado financeiro. Nós temos aqui que a Prefeitura, em 31 de agosto, tinha 96.200. Se eu falar errado, porque está longe. 96 milhões no caixa da Prefeitura. Desse 96, eu tinha 20 milhões para pagar, que nós recebemos no dia 3 de setembro. Dia 3 de setembro. Então, ele estava lá, liquidado, mas não estava pago. Então, eu precisava desse dinheiro no dia 3. Desculpa. 20 milhões? Não, 60. Eu estou falando errado. Empenho liquidado a pagar. Fornecedor, tudo que vocês imaginam de toda a ordem. Limpeza e conservação, vigilância, creche, tudo que vocês imaginam. Nós tínhamos 20 milhões liquidados. Então, tem coisa que às vezes não liquida, gente. Eu deixei claro isso.
chegar a 31, uma empresa de limpeza entregou a nota no dia 3 de setembro, não está aqui não. Porque ela não entrega no último dia, ela entrega sempre no início do outro mês. Então, ali tinha 20 milhões liquidados, não pagos. Pessoal, 60 milhões e meio e 500. Resta pagar de anos anteriores, 2013, 14, 15, 16, 17. 17, 7 milhões. Vocês viram lá o débito que tinha? Altíssimo. Pagou e sobrou 7, vinculado sobrou 19, olha na linha do 17. Total de 27 milhões. E resta pagar de anos anteriores 10.300, mais 23, 33. Foi o que eu mostrei no quadro anterior. Pedi para vocês guardarem. 33 de resta pagar de exercícios anteriores. Então, vamos olhar o tesouro. O tesouro. Vinculado é dinheiro que vem de união, dinheiro carimbado, dinheiro que eu só posso gastar com isso ou com aquilo. Ele é carimbado. Agora, vamos olhar o dinheiro do tesouro. 96, eu tinha 20 para pagar de fornecedor, de material, de tudo. Pessoal, 60. Resta pagar de anos anteriores, 10 milhões. Outras obrigações, 14 milhões. O que é isso? Consignação, INSS, coisas que eu também não tinha pago, que eu pago só no outro mês. 14, eu tinha total de obrigações, 105 milhões. Conclusão, o meu saldo negativo de 9.488. Eu estou mostrando o saldo negativo, porque a prefeitura estão falando o tempo todo, nós estamos sem receber dinheiro, faltando dinheiro do Estado, pagou com atraso, nós perdemos, porque aquilo pagou atrasado, a gente ficou devendo fornecedor, ficou devendo um monte de coisa, tem que ter o juro, tem que ter atualização. Nós estamos devendo Fundeb, estou devendo 23 milhões, sem contar a correção de juros, Fundeb que paga a professora, nós ficamos com 9 milhões, e eu ainda queria fazer um comentário. Quando eu tenho vinculado, que é dinheiro carimbado, nós temos que a nova contabilidade, que o Tribunal de Contas é orientado, e tem que ser assim, é regime contábil. A saúde e a educação não está do lado de cá do Tesouro, não, ela está do lado vinculado. Então, se você fala assim, mas aí vem dinheiro do Fundeb, aliás, vocês têm 132 milhões. Não, mas o que veio para fazer a ponte, eu tenho que fazer a ponte. O que veio para fazer o viaduto Pirambás, eu tenho que fazer o viaduto Pirambás. Então, o que acontece? O que veio do Fundo Municipal de Saúde, a gente paga. Chega o dinheiro, a Secretaria de Saúde paga. Agora, e o dinheiro que a Prefeitura coloca na saúde? E o dinheiro que ela coloca na educação? Porque 20% vem abatido dos tributos, 5% é do dinheiro da Prefeitura, que nós temos que pagar um monte de coisa da saúde e da educação. Esse valor que também está lá liquidado sem pagar, ele está também do lado vinculado. Eu não tenho ele separado. Eu estou com vontade de tentar fazer um outro quadro que eu separe essa saúde e educação, não do fundo e do Fundeb, né? Porque se tem dinheiro do Fundeb, paga a professora, paga as coisas, sem problema. Agora, o que eu tenho da educação, que a prefeitura que paga, eu não tenho, eu também está lá, liquidado lá, está lá liquidado sem pagar também, lá tem 18 milhões, não quer dizer que seja tudo da educação da saúde, não. Ali tem coisa também que é de verba carimbada, é dinheiro que veio para a ponte, que veio para o viaduto, que veio para fazer contenção de costas. Então, eu estou mostrando que ali eu não sei quanto, mas que ali também tem parte que está no vinculado, mas que é dívida do Tesouro, que ele teria que estar somado com aqueles 9 ali. Isso é que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, nós temos lá um 81 de saldo positivo, 81 milhões de saldo positivo. Mas desse 81, nós temos 90 que é do vinculado. Marlene. E nós estamos com déficit de 9 milhões no Tesouro no dia 31. Não estou dizendo que hoje é isso, não. Hoje, muitas águas já rolaram. Já que você está falando em fazer um quadro separado para mostrar essas arrecadações... essa da saúde e da educação. Tá. Eu tenho que ver com a finanças, porque isso não é com o controle interno. Às vezes faz o pedido aos deputados, eles mandam essas emendas e nós precisávamos de ter ela ali demonstrando para nós, recebeu lá 1 milhão para fazer uma ponte. Saber se ela foi já executada ou não.
Teria como mostrar nesse quadro de vocês? Não, ou esse não? quadro eu já mostrei, uai. Todo o dinheiro Não, que mas ele entrou mostra, e mas mostrei no cada bolo. um que Ele está mostra no liquidado. bolo. Eu tô Liquidado é falando- porque foi feito. Eu estou falando as transferências separadas para que a gente possa ter uma transparência melhor naquilo que arrecadou. Aí eu vou ter que ver, Se é mas não sei, difícil. porque eu sou do controle interno. Eu tenho Certo. que falar com a contabilidade e com a subsecretaria de finanças, que não é minha. Porque aí é muito detalhe, eu não sei. A única coisa que eu pleiteei aqui é ver a parte da saúde e da educação, que não é da vinculado, que é da prefeitura. Ele é exemplo, vinculado porque nós somos obrigados a colocar X%, só que a gente não coloca X%. nós Vocês vão arrumamos- ver, a saúde é 15%, a educação 25%. A gente não gasta 15, 25. Eu vou mostrar para vocês. Então, a necessidade da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde é muito mais do que isso. Se bem que hoje não está tendo tanta reclamação da saúde, né? Então, a prefeitura está investindo muito na saúde e a educação com o Fundeb, nós não deixamos de pagar a professora. Eu estava passando aqui a vereadora Ana, que é sempre um prazer para a gente, né? Ela é da área de educação, que a gente tem 23 milhões sem correção e juros que o Estado está devendo a gente, 23 milhões. Então, a prefeitura, muita coisa, teve que completar com o dinheiro do Tesouro, que é onde está do lado de cá vinculado, quer dizer, um vinculado entre aspas, que eu vou chamar assim. Pode passar. Limites. A receita corrente líquida, a LRF, fala que tem que fazer tudo sobre a receita corrente líquida. Ela é 1.380. Ali, ó, emendas parlamentares, 2.812. Ali, vereador, as emendas parlamentares. 2.812. Sabe por quê? Ela é somada. Ela foi somada. Isso aí esse quadro é móvel. Porque quando eu falo em gasto com o pessoal, é gasto móvel. É desse mês de agosto para trás. Não é quadrimestral, não, tá? Está escrito ali. Então, ali, ó, as emendas de 12 meses, 2.812. 12 milhões 812. Dessa emenda, vamos lá, veio 600 mil para recapear uma rua. Já foi gastou quanto já desse recurso? Isso que a gente não tem esse controle, é que a população cobra constantemente. Só que agora eu sugiro, porque eu estou na audiência, eu sou a pessoa de controle interno, a gente monitora para fazer tudo certinho, mas agora quem faz a escrituração, quem que tem que separar, essa coisa toda, eu sugeriria que a Câmara fizesse um pedido formal. Na época que o nosso ex-prefeito, aí, o Bruno Siqueira, era presidente da Câmara, ele sempre adotava essa questão de fazer formal. E eu achava sempre interessante fazer isso. Quer alguma coisa, a não ser que me peça. Uma vez eu respondi para a vereadora Ana, uma coisa que ela me pediu, eu liguei para ela. Mas era uma coisa que não era, ela que teve interesse de saber. Agora, uma coisa que você quer dados, esses outros nós anotamos aqui. Agora, coisas que vem, 600, o controle gastou tinha tanto, esse controle liquidou também, tanto, então, sobrando entendeu? tanto, Então, o controle sabe? não controla isso, só o geral. Eu não tenho como, inclusive, para apresentar, isso aqui é Entendeu? meio difícil. Mas Podemos mandar para cá. É isso que eu queria saber, se você tem esse controle. Então, Não, já vi que não tem esse controle tenho, eu daquela sou de arrecadação. controle. Não, é porque isso é mais a contabilidade e finanças, entendeu? Entendi, mas eu só apresento as contas da prefeitura. Aí pode fazer o pedido formal. Aí fica anotado isso, né? Aí para vocês. Pode passar. Despesa com o pessoal, 48,39, o limite prudencial 51,3. Então, nós estamos até agora com o limite bom, né? Nós estamos com o limite bom ainda. Despesa total com o pessoal do Legislativo pode ter 5,70, tem 1,69, que eu sempre elogio a Câmara. Eu sempre elogio, falo, muito bom. Porque ajuda no total também, que é 57, e a gente só está gastando 50 no município, né? Que aí a Câmara de 23, de limite prudencial, de 28, a despesa dela é 23, ela gasta 1,69, quando ela poderia gastar 5,70. Então, isso é importante. É onde ele fala que devolve o dinheiro, é um dos fatores que contribuem para que devolva um pouco de dinheiro para a prefeitura. Dado aquilo que é obrigado, a gente é obrigado constitucionalmente a passar. Pode passar. Limite prudencial, olha lá. Município 58,
Executivo 48 e Legislativo 1,69. Só para vocês verem o gráfico para ter uma boa noção. Pode passar. Agora, gasto com saúde. Olha a saúde. Aí, ó, onde que eu estava falando, ó. Gasto com saúde. Nós teríamos que gastar 15% de saúde. 87 milhões. Nós estamos gastando 138,23,75. Então, nós já estamos em agosto com 23,75 com a saúde. Quer dizer, o gasto que a prefeitura está fazendo muito acima do limite. Pode passar. Agora, gasto com educação. O percentual de educação, 25% de determinadas receitas. As mesmas receitas da Constituição, que é para calcular a saúde, é para calcular a educação também. A gente tem receita de FPM, várias receitas que entram. Dessas receitas, é artigo 212 da Constituição Federal. Nós teríamos que gastar com a educação 146. Nós estamos gastando 123, que representa 173, que representa 29,66. Nós estamos gastando praticamente 30% com a educação e com a falta do Fundeb. Então, olha a nossa dificuldade. Nós estamos gastando quase 30% com a educação e dá com 23 milhões, sem considerar juro e correção monetária, de atraso do Fundeb do Estado de Minas. Então, nós estamos com um índice de 29,66, praticamente 30% com a educação. E o artigo 212, ele fala 25% de quais receitas, tá? Pode passar. Aí a questão da dívida. A dívida eu sempre passo bem rapidinho, porque não tem muita juros e encargos da dívida. Nós podemos gastar 159, a gente gasta 12. Gasta 0,91, quando nós poderíamos gastar 11. A dívida consolidada líquida. A dívida consolidada líquida é a dívida menos a disponibilidade. 120%. O nosso é menos 8,92, com a disponibilidade financeira. Então, seria 660. A gente tem menos 123, porque a dívida é menos a disponibilidade. Tem que tirar a disponibilidade, então dá um valor até negativo. Operação de crédito, nós podemos gastar 216%, 221 milhões nós temos de dívida. Operações de crédito, 2,214, que está no quadro lá atrás, 0,16. Não chega nem 2% a operação de crédito que nós temos direito de ter, e a gente, nem 2%. Então, para mostrar que a nossa dívida é controlada, é uma situação muito tranquila, né? Muito controlada, e a gente não tem problema com empréstimo, com dívida na prefeitura. E isso aí é o último quadro. Pode passar, eu acho que não tem mais nada. Não, agora é só a nossa cidade, que está aparecendo ali. Então, aí alguém que queira fazer alguma pergunta, e está tudo anotado, os pedidos aí dos vereadores, e a gente vai... Agora, o detalhamento eu pedi que fizesse formal, porque aí para mim, eu não posso falar pela Subsecretaria de Finanças e Contabilidade. E não sei da dificuldade também que eles teriam, não. Obrigada. Pela ordem, sempre muito gentil. Pela ordem, a vereadora, presidente da nossa Comissão de Finanças, vereadora Ana Rossignoli. Senhor presidente, primeiro eu quero pedir desculpas, Marlene, por ter me atrasado. Eu estava numa reunião de Conselho de Educação, verificando regularização de vida escolar de aluno e registro de escola. E era uma reunião extraordinária que teria que ter o quórum. Então, peço desculpas, mas eu tinha certeza que os nossos colegas estavam aqui e que você sempre faz uma explanação do trabalho muito bem feito. Parabenizar você pela brilhante explanação. E eu me senti muito à vontade de me atrasar um pouco, mediante, né, ser você que estaria aqui. E parabenizar o nobre vereador Júlio Obama
interinamente assumindo a presidência desta mesa, e dizer, Marlene, que nós estamos à disposição, sugerir ao vereador Wagner que a gente, vereador, faça um pedido, como disse a Marlene, um pedido de informação para esse detalhamento das suas dúvidas. Isso. Parabenizar também a equipe que está sempre aí junto com a Marlene, né, pelo brilhantismo, pelo trabalho sério e competente. Obrigada, e me desculpa o atraso. Obrigada. Pois bem, então, Marlene, nós queremos agradecer a você, né? Queremos agradecer a Marlene Bassoli pela paciência, acima de tudo. E de né? vocês ouvirem também, né? Claro. Porque é muito dado e eu gosto de passar as coisas. Claro, é sempre muito importante para todos nós que somos contribuintes, somos juiz-foranos, queremos ver a nossa cidade crescendo. Eu tenho a expectativa de que as coisas vão melhorar, especialmente porque tenho participado de algumas reuniões do nosso gabinete de crise criado pelo nosso prefeito e tenho visto a liderança da Secretaria de Fazenda em relação a temas que com certeza trarão resultados para a cidade vai sentir o quanto nós fizemos e a partir dos dados técnicos que vocês divulgam aqui, sempre também com muita transparência, com muita competência, eu tenho a certeza absoluta que Juiz de Fora vai dar a volta por cima. Nós só demoramos a sentir a crise, e aí falo não só como político, como vereador, como representante, mas também como cidadão, tenho a certeza absoluta que nós demoramos a sentir toda essa crise que atingiu a tantas outras cidades, porque nós temos uma equipe muito competente e que, se não faz mais do ponto de vista da economia e da nossa capacidade de investimento, enfim, através do trabalho de vocês, só não faz mais porque aí também é porque não tem dinheiro mesmo. Né? Enfim, então eu tenho certeza absoluta que o trabalho de vocês é um trabalho reconhecido pela cidade e é importante essa transparência. Agradeço a paciência com que você sempre responde a pergunta dos vereadores. Aqui a gente sabe que, né, quem sabe um dia nós teremos aqui esse plenário cheio, né, para que a sociedade se interesse cada vez mais por audiências desse nível, para poder conhecer para onde está indo o dinheiro público também. Então, que Deus possa abençoar você, toda a nossa equipe lá da Subsecretaria do Sistema de Controle Interno da Secretaria da Fazenda. Nós estamos terminando essa audiência pública e dentro de poucos minutos voltaremos para a nossa sessão plenária. Muito obrigado. Obrigado.